Fala, meus queridos! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os 3 principais investimentos para que você possa proteger o seu dinheiro dessa alta inflação. Eu sou Luiz Voitas, especialista em finanças e investimentos e já há alguns anos auxilio as pessoas a investirem melhor o seu dinheiro. Então, se você está preocupado aí com a alta generalizada dos preços, essa gasolina que não para de subir, toda vez que você vai no supermercado as coisas estão um pouco mais caras, se nesse mesmo período aí, nesse último ano, o seu salário não foi reajustado, então você precisa ver esse conteúdo, tá? Porque você precisa proteger o seu patrimônio contra a inflação, tá? E existem 3 investimentos que você pode fazer que vão te deixar 100% protegido. Antes da gente entender quais são esses investimentos, é importante nós entendermos o que é inflação, né? Então, se a gente tiver que resumir em uma linha, inflação é a alta generalizada dos preços, tá? Isso está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro, tá? Por vários fatores. Nos últimos meses, aí na verdade no último 1 ano e meio, a gente teve o quê? Pandemia, a gente teve várias crises políticas no Brasil, né? Decisões fiscais não tão assertivas. A gente teve crise no petróleo, a gente teve agora, né, há pouco tempo, guerra entre Ucrânia e Rússia. Enfim, a gente tem várias peças se movendo ao mesmo tempo, algumas dentro do Brasil, outras no mundo inteiro, mas que afetam o Brasil, que estão criando o que a gente pode falar de a tempestade perfeita. Então, né, tudo que poderia estar dando de errado está dando de errado, por isso que o mundo como um todo está vivendo esse momento de inflação, tá? No Brasil, infelizmente, é um dos países que a inflação está mais alta. Então, por isso que só nos últimos 12 meses a gente teve um aumento aí da inflação de quase 12%, tá? Então, isso é muito alto, tá? Então, pense o seguinte, imagine que há 12 meses atrás você ia no supermercado fazer compras e agora você precisa gastar 12% a mais para comprar as mesmas coisas, tá? Na média é isso que está acontecendo. Lógico, teve alguns produtos que a inflação foi muito maior que isso, né? Como o combustível, o gás, a luz, né? Infelizmente, se a gente for ver os itens mais básicos que a gente mais precisa consumir foram os que mais sofreram reajuste. Muitos reajuste acima de 50%, né? Uma inflação acima de 50%. Então esse é um movimento muito ruim para a economia, para o país como um todo, porque nos empobrece de certa forma, né? Pô, se eu ganhava 1.000 e eu conseguia comprar um certo número de coisas, com esse mesmo 1.000 hoje eu consigo comprar 12% a menos, né? O nosso poder de compra diminui por causa da inflação. Então, dito isso, né, sabemos que a inflação é algo muito negativo. O que nós podemos fazer para não ser afetado, né, para que a gente possa se proteger da inflação e não ver o nosso dinheiro derretendo? Porque, infelizmente, a projeção para os próximos meses é dessa inflação continuar subindo, tá? No último mês, por exemplo, a gente teve uma inflação de 1,62% somente no mês de março. Isso é muito alto, tá, pessoal? A gente não via essa inflação há mais de 20 anos, tá? A gente tá assim num movimento inflacionário muito forte. Então vamos lá, o primeiro investimento que você pode buscar para se proteger da inflação é o Tesouro Direto, para ser mais específico, o Tesouro IPCA+, tá? O Tesouro Direto, ele é um título público, né? Quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo, você está financiando o governo. É o investimento mais seguro hoje que existe no Brasil. Só que quando você entra na plataforma do Tesouro Direto, existem várias opções de investimento, tá? Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+. Cada título tem uma característica. Se você estiver buscando proteção contra a inflação, você investe no Tesouro IPCA+, tá? Esse título ele vai te pagar a inflação do período, não importa qual seja. Então, por exemplo, nos últimos meses a inflação está perto aí de 12%. Esse título está pagando 12% mais uma taxa fixa, tá? Então a gente encontra hoje
hoje títulos do IPCA+, por exemplo, pagando inflação mais 5,3%, mais 5%. Então, por exemplo, se você tem um título desse, né, considerando a inflação dos últimos 12 meses, esse título estaria rendendo mais ou menos 17% ao ano, tá? Então você fica protegido da inflação e ainda garante ali uns 5% mais ou menos de rentabilidade, tá? Esse, sem dúvida, é o investimento mais seguro, tá? E mais previsível para você se proteger da inflação. O que é muito importante você ficar atento se você decidir investir nesse título? Você vai ver que esses títulos, eles têm uma data de vencimento. Então, por exemplo, você vai entrar na plataforma do Tesouro Direto, seja pela sua corretora ou seja entrando direto lá na plataforma do Tesouro, e você vai ver que existem 3, 4, 5 opções de Tesouro IPCA, cada um com uma data de vencimento. Então você vai ver que um vence em 2025, por exemplo, outro vence em 2030, outro vence em 2035. Isso significa que você vai precisar deixar o teu dinheiro parado lá até o vencimento? Não. Você pode resgatar quando você quiser. Esses títulos, eles têm liquidez diária. Mas cuidado, tá, pessoal? Porque se você resgatar antes do prazo, as regras mudam. Aí ele não vai te pagar essa inflação mais taxa fixa. Aí a gente vai olhar para o outro mercado, que é o mercado de juros, tá? Existe marcação a mercado, enfim, eu não vou entrar tanto no detalhe técnico. O que você precisa entender? Se você considerar investir num título desse, invista olhando a data de vencimento, tá? Considerando que você vai poder deixar esse dinheiro até a data de vencimento para que você não corra aí um risco a mais caso você precise resgatar esse título antes, tá? Então, em resumo, o Tesouro IPCA+, ele é uma excelente opção caso você vá manter esse investimento até o vencimento do título, tá? Aí ele vai te pagar a inflação mais uma taxa fixa. Uma outra ótima opção de investimento para que você esteja protegido da inflação é você olhar para o mercado de títulos privados, tá? Então você pode investir, por exemplo, em um CDB, tá? Que pague a sua rentabilidade atrelada ao IPCA, tá? É muito parecido com o Tesouro Direto, então funciona de uma forma muito parecida. Esse CDB, ele vai te pagar a inflação do período mais uma taxa fixa, tá? Então tem CDBs, por exemplo, pagando a inflação mais 6%, então é comum a gente achar uma taxa um pouquinho mais alta do que a do Tesouro IPCA, mas qual que é a diferença? No CDB, o nível de risco ele é um pouquinho mais elevado, tá? Porque aí, ao invés de você estar emprestando dinheiro financiando o governo, você está financiando um banco, tá? Lógico, ainda assim o risco é pequeno, né? Qual que é a possibilidade, por exemplo, de um Itaú, Bradesco, de um banco grande quebrar? Ela é baixa. Porém, o que você tem que se atentar? Você vai ver que as maiores taxas do mercado são de bancos muito pequenos que talvez você nunca ouviu falar, tá? Então fique atento com isso, escolha títulos de instituições que você conhece, tá? Isso é muito importante. E é importante também, no caso do CDB, sendo um título privado, que você veja qual é a data de vencimento, tá, desse título, porque nesse caso, na maioria dos casos, tratando-se de CDB atrelado ao IPCA, à inflação, você não vai conseguir resgatar antes do vencimento, tá? Você vai ter que levar esse título até o dia que ele vencer. Pode ser 1 ano, 2, 5, 10, né? Então você tem que olhar essa informação, tá? É muito simples de você identificar, mas como é que eu vou saber se esse CDB eu realmente vou ter que levar até o final? Você vai encontrar a informação referente à liquidez. Você vai ver que ou a liquidez é diária, significa que você pode resgatar a qualquer momento, ou a liquidez é no vencimento, que aí você tem que esperar até o final, tá? Se a liquidez for diária, você tem que se atentar da mesma forma que eu dei aqui a instrução do Tesouro IPCA, tá? Então, se você decidir escolher um CDB atrelado à inflação, da mesma forma, coloque ali um dinheiro que você vai conseguir esperar chegar até o vencimento. E a terceira forma que você pode proteger o seu patrimônio contra a alta da inflação é através dos fundos imobiliários. Exatamente. Fundo imobiliário, né? Existem vários tipos de fundo imobiliário. Se você procurar os fundos imobiliários de papéis, tá? Como assim de papéis? São fundos imobiliários que investem em títulos de renda fixa
que são atrelados à inflação, tá? Esses fundos, eles normalmente têm a maior parte do seu patrimônio investido em títulos que vão render a inflação e mais uma taxa fixa, tá? Por que é interessante você olhar para esses fundos imobiliários também? Porque além de você ser remunerado com a valorização da cota do fundo, né, com essa valorização do principal que você investir, os fundos imobiliários eles pagam dividendos mensais, tá? Então você tem uma segunda forma aí de ganho, né? Além da valorização da cota, você ganha também mensalmente os dividendos aí na sua conta. E lógico, o dividendo ele vai variar de acordo com o fundo que você escolher e de acordo com o valor que você investir, né? Logicamente, quanto maior o valor, maior o dividendo que você vai receber. É muito importante que você pesquise também muito bem em qual fundo imobiliário você vai investir, tá? Para que você não invista em um fundo que tenha baixa liquidez. Então é importante que você pesquise um fundo que já está consolidado no mercado, tá? Uma ferramenta que eu recomendo para que você faça essa pesquisa é o Status Invest, tá? Sempre recomendo essa ferramenta, é um site 100% gratuito. Lá tem uma seção somente falando de fundos imobiliários, tá? Então você vai achar todas as informações, você filtra lá então por fundo de papéis e você vai ver todas as informações relevantes que você precisa para fazer um bom investimento. Então, em resumo, galera, Tesouro IPCA+, CDB atrelado ao IPCA e fundos imobiliários, tá? Esses três tipos de investimento com certeza vão proteger o seu dinheiro da inflação, tá? O seu dinheiro ele vai estar rendendo no mínimo a inflação mais alguma coisa, tá? Por que é tão importante olhar para esses investimentos nesse momento de alta inflacionária, tá? Porque às vezes a gente tá só olhando para o mercado de ações ou tá só olhando para outros tipos de fundos de investimento e a gente sabe, a gente que trabalha no mercado financeiro há um bom tempo, a gente sabe o quanto é difícil você fazer um investimento que vai render 12, 13, 15% ao ano. Então, por exemplo, talvez você vai entrar no mercado de ações que tem sim um potencial de valorização muito maior, mas na média, se você conseguir uma valorização aí de 10, 12, 15%, é excelente, é uma valorização excelente. Porém, você vai estar correndo um risco muito mais alto. Então, se a inflação está tão alta nesse momento, 10, 12% e vai continuar, não faz muito sentido você ficar muito exposto ao mercado de ações, por exemplo. Vale a pena você aumentar um pouco os teus investimentos para esses ativos que estão atrelados à inflação, né? Esses que a gente falou hoje. Lógico, manter sempre a diversificação, não é para você zerar suas ações, nada disso, mas redistribuir de uma forma mais equilibrada, de uma forma que você vai correr menos risco e vai garantir no mínimo a inflação mais uma rentabilidade, tá? Não é o melhor cenário, claro que não, mas é o melhor que a gente pode fazer de uma maneira segura em um momento tão instável da economia global hoje que a gente está vivendo, tá? É um ciclo, nós já tivemos vários ciclos de grandes inflações, esse ciclo vai passar e depois, lógico, a gente vai reajustar, vai mexer nessa carteira de investimentos, tá? E olha só, deixa aqui nos comentários quais desses investimentos você gostaria de ver na prática, porque aí eu vou gravar um vídeo mostrando a tela do meu computador, como que eu escolho de fato esses investimentos, como que eu faço na prática. Deixa aqui nos comentários, tá? Aproveitando, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal, tá? Ative as notificações, toda semana a gente tá passando aqui para deixar conteúdos sobre finanças e investimentos. Então, se inscreva para você não perder nenhum conteúdo. Para finalizar, tem um convite para você que quer se aprofundar mais nas finanças, quer ir muito mais além, quer buscar aí novas ferramentas para você começar aí a sua caminhada aí como investidor. Eu estou com vagas abertas para mentoria individual, tá? Então a gente vai ter ali um trabalho personalizado, tá? Encontros ao vivo, vários materiais, enfim, é uma mentoria bem completa mesmo, que vai te tirar do absoluto zero e te transformar num investidor em apenas 4 encontros, tá? Então, se você tiver interesse, quiser saber mais como funciona essa mentoria, como se inscrever, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, tá? É só você clicar que você vai receber todas essas informações. Meus queridos, muito obrigado por assistirem mais esse conteúdo. Vejo vocês no próximo vídeo.